Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Menino Jesus de Praga, Abençoai-nos, Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, rogai por nós, São José, rogai por nós, nossos santos anjos da guarda, vigiai-nos, São Roque. rogai por nós. Continuação do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, tendo se juntado uma grande multidão de povo, e tendo ido ter com ele de diversas cidades, disse Jesus esta parábola. Saiu o semeador a semear a sua semente, e ao semeá-la, uma parte caiu logo no caminho e foi calcada, e as aves do céu comeram-na. E outra parte caiu sob pedregulho, e quando nasceu, secou, porque não tinha umidade. E a outra parte caiu entre os espinhos, e logo os espinhos que nasceram com ela a sufocaram. E outra parte caiu em boa terra, e depois de nascer deu fruto 100 por um. Dito isto, exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos então perguntaram-lhe o que significava esta parábola. E ele respondeu-lhes: A vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Eis o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão ao longo do caminho são aqueles que a ouvem, mas depois vem o demônio e tira a palavra do coração deles, para que não se salvem crendo. Aqueles sob o pedregulho são os que recebem com gosto a palavra quando a ouvem, mas não têm raízes. Até certo tempo creem, mas no tempo da tentação voltam atrás. E a que caiu entre os espinhos representa aqueles que ouviram a palavra, porém, indo por diante, ficam sufocados pelas riquezas e pelos cuidados e deleites desta vida, e não dão fruto. Porém, a que caiu em boa terra representa aquele que, recebendo a palavra num coração bom e perfeito, a retém e dão fruto pela paciência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Podem sentar. A epístola de hoje é de São Paulo, apóstolo aos Coríntios, e nos diz: Irmãos, vós, sendo sensatos, sofreis de bom grado os insensatos, porque sofreis quem vos põe em escravidão, quem vos devora, quem vos rouba, quem se exalta, quem vos dá na cara. Digo para minha vergonha, como se tivesse sido fraco neste ponto. Mas naquilo de que qualquer se ufana, falo como louco, também eu me ufano. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendentes de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como menos modesto, mas sou. Nos trabalhos, mas nos cárceres, em açoutes sem medida, frequentemente em perigos de morte. Dos judeus recebi 5 quarentenas de açoutes, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, numa noite e um dia estive no abismo do mar. Muitas vezes em viagens entre perigos de rios, perigos de ladrões, perigos dos que da minha nação, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo dos falsos irmãos. No trabalho e na fadiga, em muitas vigílias, na fome e na sede, em muitos jejuns, no frio e na nudez. Além destas coisas que são exteriores, eu também tenho também a minha preocupação cotidiana, o cuidado de todas as igrejas. Quem está enfermo que eu não esteja enfermo? Quem se escandaliza que eu não me abrase? Se importa que alguém se glorie, eu me gloriarei das coisas que são da minha fraqueza. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito por todos os séculos, sabe que não minto. Em Damasco,
aquele que governava a nação em nome do rei Aretas, fazia guardar a cidade para me prender, mas desceram-me numa alcofa por uma janela ao longo da muralha. E assim escapei de suas mãos. Se importa que alguém se glorie, o que não convém, na verdade, se não houver um motivo justo, farei agora menção das visões e das revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, no qual há 14 anos foi arrebatado. Não sei se foi em corpo e alma, se só em espírito, Deus o sabe, até o terceiro céu. E sei que este homem, se foi em corpo e alma, se só em espírito, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis que não é lícito a um homem proferi-las. Por isso me gloriarei, mas por mim de nada me gloriarei, senão das minhas fraquezas. Verdade é, se me quiser gloriar, não serei insensato, porque direi a verdade. Porém, abstendo-me disso para que ninguém julgue de mim mais do que vê em mim e ouve de mim. E para que a grandeza das revelações não me ensoberbecesse, foi-me dado um estímulo na minha carne, um anjo de Satanás que me esbofeteie, por cuja causa roguei ao Senhor 3 vezes que ele se apartasse de mim. Disse-me, basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que o meu poder se manifesta por completo. Portanto, de boa vontade, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Cristo. Estimadas almas, estamos no domingo da 60ª, e a Santa Igreja, com esta epístola bela e tão detalhada das perseguições, afrontas, humilhações que São Paulo sofreu, ela nos excita, nos impele, nos move a fazer algo por amor a Deus. Muitas vezes a questão de penitência, de abstinência, de jejum, toda essa parte chamada negativa de renúncias da prática religiosa, nos é vista com um olhar de pesar, de não comer tais coisas, de se privar de outras. Mas o motor, a razão por detrás de todas essas práticas, principalmente da Quaresma, é o amor a Deus. Nosso Senhor, Ele não nos amará mais ou menos se nós passamos comendo pão e bebendo água, ou se nós estamos ali, porque não é a Deus que nós temos que provar o nosso amor, é a nós mesmos que amamos a Deus. Deus conhece o nosso interior. Por isso os santos, vendo suas misérias e os seus pecados e alheios, eles se esmeraram em penitência. Por amor a Deus, para ganhar estas almas a Deus, então tem um preço a se pagar, a penitência. Vemos essa lista exacerbada de São Paulo, e aqui só os perrengues que ele passou por Deus. E pelo bem das almas, pela salvação das almas, porque se ele não sofresse isso, ele não seria o apóstolo de Cristo, o apóstolo dos gentios. E sofreu tudo isso por amor a Deus, e a partir do amor a Deus, o amor às almas que ele conquistou. Tanto que a epístola de hoje vai invocá-lo antes dessa grande quaresma. Deus vai dizer assim, ó Deus, que vedes que em nenhum de nossos atos confiamos, defendei-nos de todos os reveses com a proteção do doutor das gentes. Reveses é o que mais aconteceu na vida de São Paulo, mas ele colocava cada vez mais, ademais das penitências que a vida lhe empurrava, e são as que ouvimos, aquelas que ele vai dizer que eu castigo meu corpo e reduzo a escravidão, para que pregando a outros não entrasse em contradição. Então, senhores, a nossa quaresma deve ser movida por amor a Deus.
Não é porque tenho que fazer uma listinha de propósitos. Não, ninguém tem que fazer listinha de propósitos só porque o padre está a dizer. Se eu amo a Deus, eu farei os meus propósitos. Se eu quero amar mais a Deus, eu farei as minhas renúncias. Ademais daquelas que, pela idade, o direito canônico nos obriga. E a igreja nos obriga por quê? Porque ela também quer que amemos a Deus. E não existe amor sem renúncia. Não. Os amores humanos, quando os senhores se casaram, renunciaram a todas as outras mulheres para ter somente uma esposa. As senhoras renunciaram a todos os outros homens para ter o esposo. São renúncias. Profissão, quando decidimos uma, renunciamos todas as outras. Todo amor, seja qual for, supõe renúncias. Assim que a nossa quaresma deve ser movida por amor a Deus. Aí sim o jejum vai ser feito por amor a Deus, tem algo a mais do que somente a fome e a abstinência. É o amor a Deus. Mas não precisa, Deus precisa da minha fome, não, mas eu preciso passar por isso para ver a fragilidade da minha vida sem o auxílio de Deus. É um ato de humildade extrema que nós precisamos para nos unirmos mais a nosso Senhor. Vou rezar mais, sim. Durante o ano oscilamos entre fervor e tibieza. Agora, este tempo, a igreja intensifica a sua oração. Então, vou me unir a esta intensificação de orações da igreja para ter um espírito devoto. Ah, mas vai ser penoso. Sim, mas o amor a Deus que devemos ter para com bom Deus vai causar esta pena e depois vai causar um gozo. Vai remover os obstáculos que a nossa oração encontra durante o ano, tantas distrações, tantas inconstâncias, e assim a quaresma vivida abaixo em espírito de oração vai gerar um hábito de oração. E por quê? Porque é amor a Deus. Então peçamos, senhores, esta graça a nosso Senhor, de olhar todo o mal que nós evitamos e todos os excessos que estamos a nos corrigir, por amor a Deus. O espírito católico, ele é um espírito de grande mortificação, de oração intensa. Esse negócio que foi posto via modernismo é do protestantismo, que basta crer no Senhor Jesus e será salvo, não precisa muita oração, não precisa muita penitência, não precisa boas obras. E nós sabemos que nós não poderemos chegar à presença de Deus com as nossas mãos vazias. Então, as nossas boas obras são a começar por aquelas que a igreja nos obriga. Então, todos, a partir dos 7 anos de idade, estão obrigados, baixo o pecado, a se abster de carne quando manda a Santa Igreja. Todos. As exceções por enfermidade são as exceções que se vê lá com o padre privadamente. Fora disso, desde os 7 anos aos 98, quando for morrer, ou a vida inteira temos que fazer abstinência de carne. Então por quê? Porque sem penitência nós não entramos no reino dos céus. Não entra. Os santos e os autores espirituais dizem que existem 2 caminhos que levam ao céu: a inocência ou a penitência. Não existe outro. Como a inocência, infelizmente, foi um caminho não transitado, então não restará outro que a penitência. E a igreja nos exorta, sim, não vão comer carne em nenhuma sexta-feira do ano, por princípio, salvo as festas de preceito que caírem na sexta-feira. Aí o que tem a ver a carne com a mortificação? Tudo, por princípio, é um alimento que nos causa grande prazer ao paladar. Então nos abstemos para corrigir os nossos excessos. Agora, os que têm 21 anos completos, aos 60 anos começados, estão obrigados, baixo pecado, grave, a observar os jejuns da Santa Igreja. Por princípio é assim.
exceções da lei, grávidas e lactantes. A igreja é mãe, Deus é pai. Não fazem jejum, salvo o eucarístico. Pessoas enfermas, doentes, os muito fracos por alguma recuperação, mas isso também vemos com o sacerdote caso por caso, para ter um discernimento certo. E os demais, a partir dos 60, que tem boa saúde, podem continuar fazendo? Pode. É obrigado? Não é obrigado. Mas nenhum está eximido de rezar. A oração não tem idade, é do uso de razão até a eternidade no céu. Vamos rezar no céu. Vamos adorar a Deus e bendizer a Deus, isso é oração. Então que todos aqueles que, por não ter idade da abstinência, ou já terminaram o tempo do jejum, mas tenham sim o espírito de oração, que também causará uma mortificação. Rezar com fervor, rezar com perseverança, fará com que a nossa alma também sofra a penitência necessária para entrar no reino dos céus. Então, senhores, muito menos pede Deus, nosso Senhor, de nós. Não teremos esta lista que realmente humilhante, por um lado, de tantas perseguições que São Paulo nos deixou. Mas é um estímulo. O amor a Deus nos faz sofrer, atrai perseguições, atrai dificuldades. O único amor fácil é o amor ao mundo e ao pecado. Todos os outros, porque o princípio do amor existe a fidelidade. Então a fidelidade para com Deus tem vários inimigos. A começar pelo mundo que vivemos, um mundo de apóstatas, um mundo protestante, um mundo de facilidades, um mundo sem a cruz de Cristo. E nós não queremos ser deste mundo, então façamos nossas penitências, cada um segundo o que puder, com a graça de Deus, para amar mais a Deus e se despojar do espírito deste mundo que nos contamina a cada instante. Então peçamos, por intercessão da Santíssima Virgem, essa graça. A partir de então, a advocação muito oportuna a ser venerada nesse tempo é da Senhora das Dores, Nossa Senhora das Dores. Rezem sua coroa, os que puderem, ou pelo menos 7 Ave-Marias. É tempo de via sacra. Quem puder fazer mais vezes durante a semana, muito bem. Quem não puder, pelo menos uma vez, o dia recomendado às sextas-feiras. Dia de tempo de um exame de consciência mais profundo, de confissões mais profundas, porque é tempo de conversão. Todos se confessam uma vez por mês, mas é tempo de uma confissão mais detalhada, ver o vício dominante, oferecer as orações e práticas de devoção para vencer este vício, seja qual for. É tempo de declarar guerra contra o diabo e contra nós mesmos. E também é tempo de nos vencermos. E vencer o inimigo da nossa salvação com as armas da penitência e da oração. E a esses meninos que vão fazer a primeira comunhão, nos resta dizer nada mais do que: quem tem Deus, dizia Santa Teresa, nada lhes falta. Se nós temos, e os senhores terão, nosso Senhor vivo dentro dos senhores, não faltará coragem, não faltará ânimo, não faltará esperança, não faltará fé, não faltará amor, não faltará nada. Porque Deus dentro de nós gera o que devemos dar a Deus. Mas precisamos ter só uma coisa: o querer. Querer amar a Deus, querer servir a Deus, querer estar unido a Deus. Se nós queremos, nosso Senhor corresponde a esse querer. Nós comungamos não é só para cumprir um preceito, uma tradição, um costume, que todos devem comungar com certa idade. Não. Nós comungamos para estar unido a nosso Senhor, Ele permanecer em nós, como Ele disse, nós permanecermos nele e assim salvar nossa alma. O céu é uma comunhão que não tem fim. A comunhão aqui dura 15 minutos, a presença real de nosso Senhor em nosso interior, e até a próxima, a graça eucarística. Mas no céu é uma comunhão que não tem fim. Então, cada comunhão nesta vida é um pedaço do céu antecipado. Então, se nós queremos estar com o nosso Senhor,
Ele sempre vai querer estar conosco. E só o momento que nosso Senhor se aparta é quando nós o expulsamos pelo pecado mortal. Assim que, depois de comungar, nós temos uma obrigação de nos submeter a Cristo absolutamente. Vou obedecer ao meu pai, minha mãe, por causa do Cristo que eu comunguei, do jeito que ele submeteu a Maria Santíssima e a São José. E era Deus, é Deus. E a Sagrada Escritura diz o que? Era submisso. Então a obediência de Cristo vai ser o estímulo da nossa obediência. Vamos ter que conhecer, estudar, e neste mundo, muitas coisas que aprendemos, vamos ter que descartá-las. Mas por quê? A verdade que é o Verbo, que é Cristo, Deus, que deve me impelir ao conhecimento da verdade e deve ser o critério do verdadeiro e do falso. O que Cristo diz que está errado, não tem quem diga que está certo, porque ninguém mais do que Deus, que é a verdade suprema. A moralidade, eu tenho que me vestir, eu tenho que me comportar, porque eu sou um templo, e a partir da comunhão somos um sacrário, onde Cristo habita como habita no sacrário, salvo que o expulsamos pelo pecado, pela profanação. Então a nossa modéstia, o nosso comportamento deve se assemelhar ao de Cristo. E como conseguimos? Comungando e desejando nos assemelhar a nosso Senhor. Nossas penitências, nossa mortificação, mesmo na tenridade. Por quê? A vida de Cristo sempre foi cruz, diz a imitação de Cristo. Então a nossa, cada um, mesmo os pequenos, com sua idade, suas pequenas mortificações, se configurar a Cristo com sua cruz. E assim salvamos as nossas almas. Que o bom Jesus se compadeça de todos nós, que nisso estamos deficientes, e que conceda aos senhores dois a graça de abraçá-lo em suas almas e salvar suas almas com a presença dele eucarística. Amém. Que Nossa Senhora interceda por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em pé.